Boa noite a todos. Vi que a doutora Raquel já está aqui conosco. Então, vamos lá. Aqui. Depois dos nossos testes, agora já sabemos nos convidar mutuamente, Raquel. A Raquel já pediu para participar da nossa live. Oi. Olá, boa noite, Rafa. Boa noite, que bom te ter aqui conosco. Muito feliz também. Na verdade, que eu te comentei antes, é uma live especial, porque eu só fiquei feliz porque era contigo, viu? Mas vamos lá, vamos aproveitar esse caminho de comunicação, né? Esse meio de comunicação para levar alguma coisa legal para os nossos pacientes, para os nossos amigos e também para dar uma, não digo uma relaxada, mas mudar um pouco o foco desse momento tão pesado. Momento, né? Com certeza. E são as coisas que a pandemia nos ensinou, né? Que a gente pode manter esse contato à distância, aprender, discutir e usufruir desse momento mesmo com todo esse isolamento e esse distanciamento todo. Exatamente. Então, a gente consegue ficar mais próximo. Isso aí. Estamos, então, com mais uma live do Fertilitar. Depois de um tempo sem lives, então, nesse momento do Março Amarelo, né? Um mês de conscientização mundial da endometriose. Então, estamos aqui hoje com a doutora Raquel Dibi. Raquel é professora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, é responsável pelo ambulatório de endometriose da Santa Casa e é membro também da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, além de uma excelente cirurgiã e uma grande amiga, tem todos os méritos para falar conosco hoje sobre endometriose. Então, é um grande prazer te ter aqui. Eu vou começar pontuando um pouquinho, Raquel, a importância desse tema, né, para a população em geral e também para as nossas pacientes com infertilidade. E aí já vou começar com algumas perguntas para ti, conforme as perguntas forem entrando aqui na nossa live, a gente vai aumentando isso, expandindo essa discussão. Então, por que a endometriose é uma doença tão importante, tão prevalente, né? A gente acredita que até 50% das pacientes com endometriose possam apresentar infertilidade. Então, é um número muito relevante se nós formos pensar nas causas de infertilidade. Então, eu queria que tu começasse nos explicando um pouquinho o porquê disso, assim, qual é a relação da endometriose com infertilidade, onde é que vem essa dupla? Exato. Bom, então assim, né, Rafa, o mês de março é o mês que mundialmente chama atenção para esse tema. Para a gente é um tema diário, né? Nós trabalhamos muito em áreas diferentes, mas ao mesmo tempo em comum, né? Tentando melhorar a vida das nossas pacientes. E um dos maiores problemas da endometriose, um dos problemas mais frequentes nas pacientes que têm endometriose é a infertilidade. Por que isso acontece? Algumas perguntas a gente sabe responder, outras não, porque existe um mistério muito grande ainda na fertilidade humana, né? Mas a gente sabe que o processo inflamatório exacerbado, que é característico da doença, né? Esse processo ele impacta nas taxas de gestação. Então, nós podemos ter isso representado na ovulação e também na alteração anatômica. E eu acho que aí entram dois pontos importantes quando a gente vai falar no tratamento da infertilidade, né? Que muitas vezes esse tratamento é conjunto na reprodução, na cirurgia. Então, saber identificar a doença, eu acho que a gente tem que aproveitar este momento que a gente está falando de reprodução, mas assim, a reprodução a gente começa a cuidar na adolescência, né? A identificação precoce da endometriose, escutar as pacientes, saber que não é normal ter cólica. Eu acho que isso é tão simples, mas ao mesmo tempo nós temos aí 7 a 10 anos de atraso no diagnóstico da doença. E isso impacta lá no momento da reprodução. Porque, tu sabe mais do que eu, as pacientes muitas vezes chegam no serviço de vocês já com uma doença mais avançada e só descobriram porque não conseguiram engravidar. E a gente identifica aquelas pelvis com uma anatomia completamente alterada e que poderia ter sido tratada muitos anos antes. Então, uma das campanhas que nós fazemos, pensando também na fertilidade das nossas pacientes, é diagnóstico precoce. Paciente que tem dor progressiva, cólica menstrual não é uma cólica que é diagnóstico de endometriose. Mas com o passar dos anos, a gente viu assim, essa cólica ela vai ficando pior a cada ano. Então, isso já é
quase que diagnóstico, junto com o exame físico, junto com outras queixas como dor na relação. Às vezes elas são inférteis, não é nem porque elas não conseguem ter relação sexual, né? A endometriose muitas vezes impossibilita a relação sexual, então a dispareunia é característica, alteração do trato intestinal, urinário, tudo isso, dor pélvica. Isso tudo, quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico, mais chance a gente tem de deixar essa paciente com menos sequelas, inclusive a infertilidade. Tá? Então, eu ia dizer que esse dado do tempo do diagnóstico é algo assustador, né? Pensar que a paciente pode levar até 10 anos para ser diagnosticada. Eu acho que essas nossas pacientes de hoje têm uma grande vantagem, que é a busca por informação. Tem vantagens e desvantagens, obviamente, né? Porque o Dr. Google às vezes mais confunde do que ajuda. Mas, querendo ou não, a sensação que eu tenho, não sei se tu concorda comigo, é que a paciente já vem tentando se conhecer mais quando ela chega na consulta. Mas, de forma geral, muitas vezes elas são orientadas de que está tudo certo. Então, a cólica é normal, não te preocupa. E isso vem, como tu falou, lá da adolescência. E outro fator super importante é o tempo de uso de anticoncepcional, né? Então, ela fica muito tempo usando pílula. Também. Isso é um ponto muito importante. Porque que acontece? A pílula, ela pode muitas vezes bloquear o sintoma, mas não a progressão ou até a doença em si, né? Ter a pílula não é o tratamento da doença, porque a gente não sabe a causa específica, então a gente não tem a cura. É uma doença crônica. Então, no momento que tu resolve tratar a paciente, tu vai deixar ela com uma qualidade de vida melhor. E a pílula entra muito bem na parte da dor, né? Uma medicação extremamente utilizada e bem indicada na endometriose. Porém, ela pode, se a menina, enfim, começa a tomar pílula muito cedo na adolescência e toma por um longo período até a tentativa da gestação, ela pode mascarar esse quadro de cólica progressiva. Então, o que a gente faz, né? A gente orienta, eu acho que tu falou um dos pontos mais importantes, é a informação. Famílias com história de infertilidade, com história de endometriose, não é que todo mundo vai ter, ou se tu não tem ninguém na família, não é que tu não vai ter. Mas a gente também já sabe que existe uma tendência genética a ter mais, né, numa família que já tem seus casos. E essa identificação gênica se vê que ela é multifatorial, que tem ação do meio, né? Mas já é uma pista. Então, assim, quem já tem na família, quem teve seu primeiro, segundo, terceiro ano com cólica progressiva, precisa sim ser investigado. Eu acho que isso é um desafio médico, porque esse tempo de atraso, isso a gente fala para os nossos alunos na graduação, é um tempo de atraso em consultas, não é falando para a vizinha. E isso fez com que as pacientes se unissem, formassem grupos. Existem grupos muito legais de endometriose no Brasil, grupos organizados que procuram informação correta, verdadeira, né? E esses grupos tentam levar uma orientação mais adequada. Claro que o diagnóstico é feito dentro do consultório médico, com o ginecologista, porém, a informação ela é de todos. Eu acho que se a gente sair de uma live sabendo que ter cólica não é normal, sabendo que a infertilidade é muito prevalente nessas pacientes, nossa, isso é uma informação riquíssima que até hoje alguns médicos não têm. Então, é um desafio de toda a nossa classe, né? Com certeza. E na tua rotina, Raquel, como é que tu orienta essas pacientes para que a gente possa fazer um diagnóstico precoce? Então, até mesmo antes de falar na paciente com infertilidade, a gente está tentando trazer isso para uma paciente mais jovem que talvez nem tenha testado a sua fertilidade ainda. Perfeito, perfeito. O que eu acho que é importante? Anamnese. O médico nunca pode perder o velho e bom costume de conversar com as pacientes, né? Clínica é soberana, né? Sempre, e sempre será. Sabe por quê? Cada vez eu aprendo mais, né? O que eu sei pouco de Instagram, a gente aprende mais de consultório. Então, assim, o que eu acho? A paciente te traz o diagnóstico na maioria das vezes, só que às vezes ela não é escutada, porque aí no meio da consulta entra outra história e de repente, cólica, tá, passou. Mas a paciente traz os sintomas. No momento que tu tem isso que nós conversamos agora, cólica progressiva, dor nas relações, dor para evacuar, dor para urinar, dor pélvica crônica, isso associado a um exame suspeito. O que é um exame suspeito, né? Na hora do toque vaginal, às vezes a gente percebe um espessamento de um ligamento, uma mobilidade um pouco reduzida. Isso já nos faz partir para a investigação da extensão da doença.
Então, como é que a gente faz o diagnóstico precoce? Com uma clínica dessas, eu estou autorizada a tratar o sintoma, né? Mas aí também isso não é uma regra, eu acho que é uma conduta que às vezes não é de todos, mas eu acho que vale a pena dividir isso. Eu gosto muito do mapeamento da doença. Eu preciso saber por que isso, porque a gente não sabe o quanto a dor é proporcional ao foco. Então, saber aonde eu tenho a doença, eu acho que é uma coisa importante, isso é através de exame de imagem. O toque não nos proporciona. E que exame de imagem, né? Os dois mais comuns, que são os dois melhores, não os mais comuns. Ressonância magnética, que evidentemente nós não vamos pedir para todo mundo que tem cólica, mas quando tiver uma suspeita de uma doença mais profunda, e ultrassom com preparo. É bom falar, principalmente porque a gente tem pessoas não médicas aqui, né, na nossa live, que o ultrassom transvaginal, aquele bem comum de consultório, que muito gineco faz todo ano nas pacientes, nós nem vamos discutir isso hoje, mas esse ultrassom, em geral, não vê endometriose. Isso as pacientes trazem, né? Ah, eu fiz ultrassom a vida inteira e não foi visto. Então, é bem importante a gente deixar claro que não é o ultrassom transvaginal comum. Não, é o com preparo para a pesquisa de endometriose. Com médicos especializados para isso, porque também não é qualquer ecografista que tem essa habilidade para fazer esse diagnóstico, que não é fácil. Exato, é bem difícil, porque a endometriose ela também tem um comportamento enigmático no exame de imagem, né? Assim, tu conseguir diferenciar, tu identificar a lesão, tu tem que ter experiência visual. Então, não é qualquer um, tem que ter treinamento, tem que ter um aparelho bom. Por isso, Rafa, é importante essa rede de apoio e entre nós, né? E pessoas habituadas a tratar a endometriose. Eu acho que isso é uma tendência mundial. Unir forças para que se tenha um diagnóstico mais precoce e um tratamento mais adequado, seja para dor, para infertilidade, para ambos. Cuidar da paciente, né? Proporcionar uma qualidade de vida melhor e ajudá-la no que ela está buscando. Perfeito. Surgiu uma pergunta aqui que é com que idade aparecem os sintomas? E eu já vou emendar nessa pergunta para a gente reforçar o que tu falou da questão da clínica com os achados cirúrgicos. Sim. Bom, a idade é o que a gente falou, né? Ela pode começar na adolescência, não exclusivamente, mas pode. Então, prestar muita atenção nas nossas meninas, né? Começando no seu ciclo menstrual, nos primeiros ciclos, prestar bastante atenção. Mas ela pode aparecer em qualquer idade. A gente vê no consultório, tem paciente que tinha exame normal de uma vida inteira, sem sintoma nenhum, e de repente, aos 30 anos, começa a ter. E isso eu acho importante também relembrar um outro fator que é bem atual, que são os disruptores hormonais, né? A presença deles na nossa vida diária e o quanto isso está impactando no aparecimento do diagnóstico da endometriose ser um pouco maior. A gente discute muito isso em congresso. Se a gente pesquisava menos ou se a gente está tendo mais. O fato é que, neste momento, os diagnósticos são diários. Então, a gente está tendo mais. Porque a gente não diagnosticava ou porque não existia tanto, eu não sei responder. Acho que ninguém responde isso com tanta segurança. Mas o que se discute muito é isso. O quanto o nosso meio ambiente tem impactado na nossa saúde reprodutiva e na nossa saúde de mulher, na vida funcional da mulher, impactada pelos disruptores hormonais. Perfeito. E já entrando nesse gancho do meio ambiente, né? Do nosso estilo de vida. Então, as pacientes hoje buscam muito tratamentos nutricionais. Então, acho que é importante a gente fazer um parênteses aqui e dar uma comentada sobre isso. A gente tem que ter muito claro que a endometriose é uma doença altamente inflamatória. Eu brinco com as pacientes que hoje a gente não sabe o que a gente come. Né? Então, até mesmo tentando comer de forma super saudável, tentando comer orgânico, aquele orgânico realmente é orgânico. Né? Então, nós vamos pensar de forma geral o que a gente está comendo e a influência dessa alimentação no desenvolvimento dessa doença. Eu acho que isso está dentro do enigma da doença, né? Porque, assim, o que nós discutimos bastante? Vida saudável é bom para qualquer doença. Acho que qualquer coisa que a gente for conversar e vai entrar no assunto alimentação, a gente vai entender que a alimentação faz diferença. O que nós podemos trazer, assim, para as nossas pacientes neste momento? É ou não é importante a nutrição na endometriose? A gente acha que é importante.
né? Nós não vamos ser simplistas de dizer que é só alimentação que muda, porque não, existe uma predisposição gênica. Tem gente que tem péssimos hábitos de vida e vive 100 anos sem nunca ter nada. Tem gente que se alimenta bem, mas tem uma genética muito ruim e aí tem doença com 30 anos. Então, não tô falando só da endometriose, de outras coisas. Mas na endometriose, né, especificamente, o que nós podemos levar para os pacientes? Pela lógica, a gente sabe assim, é uma doença inflamatória, né? Isso a gente tem certeza. Sendo uma doença inflamatória, tudo que nos ajudar a diminuir a inflamação do nosso organismo vai nos ajudar na endometriose. Então, exercícios, porque eles têm efeito anti-inflamatório no organismo, dieta, o quanto mais simples, no sentido de menos processada, né? A gente falou dos orgânicos, mas assim, podendo comer comida de verdade e conhecendo a fonte, então, atualmente é um luxo. O que era tão rotineiro há 30 anos atrás, atualmente é um luxo. E é o que a gente recomenda. Quando a gente faz aqueles diagnósticos, a gente tem certeza que a paciente tem a doença. Eu sempre reforço a importância do acompanhamento nutricional. Eu acho que isso é um cuidado, não vai trazer mal e pode trazer grandes benefícios, né, nessa parte anti-inflamatória alimentar. E acho também que a atividade física complementa, né? Tu muda de um patamar de não se cuidar para um patamar que tu tá cuidando da tua saúde e promovendo saúde, com coisas que todo mundo deveria fazer, né? A endometriose ela tem um comportamento quase como um câncer, né? A proliferação de células, esse aumento de inflamação que a gente tem. Então, quando se fala no aumento de diagnóstico, o que está acontecendo para hoje se ter tantas pacientes com endometriose, com diagnósticos tão precoces? A gente pode fazer uma analogia com a quantidade de pacientes jovens que hoje a gente diagnostica com câncer, por exemplo. Sim. Então, eu já disse várias vezes para as pacientes, é um câncer que não mata. Né? Porque, por que volta? Por que a gente tem essa proliferação tão exacerbada? Como é que uma paciente, às vezes, pós-menopausa, segue tendo alguma dor, alguma cólica, então é só aquele endométrio, né, que não está mais ativo, que segue. Então, é realmente uma doença muito enigmática e que nos atrapalha muitas vezes para que a gente possa, né, seguir um raciocínio lógico. Sim, ela é difícil e o que eu digo assim, agora tu falou uma coisa bem interessante em relação à menopausa, porque a gente tem pacientes também que acabam, né, mais nessa área da fertilidade, mas que acabam optando por óvulo doação e uma gestação mais tardia mesmo, depois dos 40, 45. E isso eu fico pensando em relação à parte hormonal e endometriose. Uma paciente não tratada durante a sua vida, ela pode melhorar um pouco dos sintomas. Porém, no momento que ela reativa essa produção hormonal, ou até mesmo quando ela está com baixos níveis de estrogênio, já tem evidências mostrando isso, que os focos eles têm de uma maneira bem simples, vida própria. Então não adianta eu tirar os ovários e o útero dessa paciente, de uma maneira bem assim, para entender a que ponto nós estamos, né? Não adianta fazer isso porque aqueles focos, dependendo da sua agressividade, da sua capacidade de sobrevivência, eles seguem causando sintomas. Então, nós precisamos realmente orientar os pacientes para o que interessa, que não é tratar o foco isoladamente, tipo, vou tirar o útero, vou tirar os ovários. Não, nós precisamos tratar o todo. Então, eu preciso saber o desejo gestacional, né, independente da faixa etária. Eu preciso diminuir a chance dela evoluir para uma endometriose mais severa, por isso o diagnóstico precoce. E na nossa faixa etária mais comum, né, que é essa parte cirúrgica, reprodução, a gente precisa montar uma estratégia de redução de danos. Então, o tratamento também não é o único, né, Rafa? A gente sabe, tem pacientes que vai direto para reprodução, tem paciente que engravida sozinha, sem nada, tem paciente que opera, faz reprodução e não engravida. Então, eu não consigo também dizer que é muito parecido de uma para outra, porque não é. Eu digo para os pacientes, o teu caso é único. Não tem como comparar com a outra que tem endometriose no mesmo foco. Dananana. Por quê? Porque nós somos, principalmente quando se fala em imunologia, a gente está vendo agora na própria pandemia, né? Não se explica de uma maneira colocando todo mundo no mesmo saco, né? Então, a gente precisa individualizar, usar o que a gente tem de ciência, de dados e unir forças. Eu acho que realmente o que nós falamos ali de equipe multidisciplinar, né? Então entra aí fisioterapia,
acupuntura, nutricionista, isso tudo trabalhando junto com as equipes de reprodução, de cirurgia, de tratamento clínico. É muito importante essa união de forças estudando a doença. Se tivesse uma receita de bolo, era muito mais fácil, né? Bah! Às vezes a gente tem essa confusão, porque eu tô falando da vizinha, a vizinha fez, a amiga fez esse tratamento, fez aquele, até surgiu uma pergunta, qual a suplementação? Se fosse simples, uma receita única, era mais fácil para todo mundo, para nós e para os pacientes. Mas isso Com tudo tem que ser certeza. muito individualizado. Né? Com Então, certeza. E eu acho que isso tem que ficar bem claro, né? Porque às vezes as pacientes chegam também. A gente entende, nós somos seres empáticos, a gente sabe o quanto às vezes chega uma paciente sofrida, né, naquela consulta e até cansada de frustrações. Mas a gente tem que saber que cada batalha é de um jeito. Então, a individualização, eu reforço isso, ela é muito importante mesmo. Agora tu tocou num ponto que também acho bem importante da gente ressaltar, que é o impacto emocional dessa doença, né? Eu costumo dizer, às vezes, para os pacientes nas consultas, dependendo do caminho que a gente opta por seguir, eu digo, a história de vocês comigo está começando hoje. Mas eu sei que essa história, ela já vem há muito tempo, esse desejo de gestar, esse sonho que não está se concretizando. E isso tem um impacto emocional muito forte. Né? São pacientes muitas vezes sofridas, que ficam deprimidas por causa disso, que pioram muito a sua qualidade de vida por causa da dor. Então é bem importante a gente lembrar disso. Eu acho que até eu falhei quando eu estava falando da nossa equipe multidisciplinar a importância de ter um psicólogo, ou às vezes até o psiquiatra, dependendo do que tem, para dar esse suporte, porque é aquilo, a gente vai até onde o nosso emocional aguenta. Isso também é muito individual. Então, às vezes, a frustração de não chegar ao objetivo de melhora da dor, de ter filho em casa, né? Isso tudo tem um impacto que muitas vezes causa um estrago em todos os outros setores da vida. E isso também eu acho legal falar sobre o impacto socioeconômico da doença, né? Como é importante... eu vejo a endometriose como um problema de saúde pública. Porque uma mulher que está no auge da sua produção socioeconômica, né? Está trabalhando, e que se tem uma dor constante ou uma frustração de não conseguir engravidar, de querer muito aquela gestação, ela bem provavelmente não vai produzir o quanto ela conseguiria se tivesse bem. Então, a gente sabe que nos Estados Unidos, principalmente, existe toda uma força-tarefa para cuidar bem dessas pacientes que têm endometriose, para tratá-las precocemente e adequadamente, para que elas voltem bem para os seus trabalhos. É um interesse até empresarial isso, sabe? Eu acho importante que as pessoas nossas, enfim, que contratam mulheres, que atendem mulheres, que sempre têm esse olhar para a paciente com endometriose, que ela precisa ser cuidada, né, ser encaminhada para um serviço, ser tratada, para poder estar no seu melhor momento, porque ela tem uma doença crônica, né? Agora surgiu um comentário aqui que essa paciente realmente sente muita dor e muitas vezes é muito mal interpretada pela família e entra em cima disso que tu está falando. Quando a gente fala pelos direitos iguais às mulheres, né, não é uma questão de feminismo, mas é uma questão de que realmente a mulher muitas vezes ela não é compreendida no seu âmbito, né, fisiológico, porque é exatamente isso. Pode ser uma cólica incapacitante, que ela vai produzir menos, que ela vai ter uma frequência... A gente fez adolescente, falta aula, não ir ao colégio por causa de dor. Exatamente. Isso vai a vida toda. Exatamente. Então, quanto antes a gente puder intervir e ajudar essa paciente, mais a gente vai estar melhorando esse contexto socioeconômico também. E aí o entendimento da sociedade para esse problema, né? Eu acho que o olhar global da sociedade para isso é muito importante, sabe? Chamar atenção não só dos médicos, que a gente sabe que tem esse atraso no diagnóstico, mas também chamar atenção da sociedade como um todo. São pessoas, são mulheres que precisam sim ser acolhidas pela sociedade, porque elas têm muito para oferecer, só que elas estão lesadas, elas estão com dor ou elas estão com uma frustração psíquica imensa que vai impactar na função social dessa paciente, né? Sim. Então, eu sempre reforço isso. Em relação às famílias, eu acho bem interessante, eu faço isso com as minhas pacientes, eu digo, olha, quando elas trazem que a família acha que é exagero... Bobagem. Né? Eu sempre peço para vir na consulta junto. Eu não me importo dar uma aula de endometriose
totalmente, não do caso da paciente, mas sobre a doença, para que essas famílias entendam que não é loucura, né? Porque ainda hoje, mesmo com as ressonâncias, com os exames horríveis que a gente tem, né? Aqueles casos extremos de lesão, de fibrose por tudo, as pacientes choram e uma das grandes dores é não serem bem acolhidas pela própria família. Então, acho que isso também tem que ser falado e nós temos essa função, né? Acho que é a nossa função de levar essa informação para as pessoas de que é uma doença séria, que não é uma doença psicológica, ela tem uma repercussão imensa no psique, mas ela não é uma doença psicológica. Ela existe, ela é palpada, ela é operada, a gente fica 6, 7 horas operando isso. Então, não é bobagem, resumindo, né? Acho que isso tem que ser dito para as famílias também. Perfeito. Vamos entrar no assunto cirurgia, senão nós vamos ficar a noite inteira aqui falando nisso, que é um assunto que rende bastante. Então, assim, primeiro acho que a gente pode comentar um pouquinho o que pode se fazer para prevenir evolução de focos no momento em que a gente faz um diagnóstico, né? Até surgiu uma pergunta na adolescente. A gente faz um diagnóstico na adolescente. E aí, o que eu faço com isso? Como é que eu vou prevenir que essa doença avance? E depois, a chegada na cirurgia. Quando é que a gente vai indicar? Quais são as indicações cirúrgicas? Então, assim, voltando para o nosso sonho de consumo, que é o diagnóstico precoce, né? Adolescente diagnosticada. Como que eu vou seguir? Olha, essa pergunta tem até livro sobre endometriose na adolescência, para ver quando as coisas são fáceis se responde em uma frase. Quando a gente começa a dar voltas é porque não existe uma maneira única de seguir. Primeira coisa que eu acho bem interessante é mapear, né? Então, a gente faz o diagnóstico clínico, a gente não precisa e não deve fazer laparoscopia diagnóstica isoladamente. Isso é uma coisa que também vem mudando, né? Atualmente, a gente sabe que com bons exames eu posso evitar de fazer uma cirurgia apenas diagnóstica e tentar deixar a cirurgia para ser uma diagnóstica terapêutica. Então, eu consigo fazer o diagnóstico com anamnese e com exame de imagem. Tendo feito o diagnóstico, eu vou seguir essa paciente dependendo da localização da doença. E por que depende? Porque assim, primeiro exemplo, doença no ovário. Né? Tu sabe melhor do que eu, os trabalhos cada vez mais mostram a toxicidade que um endometrioma, que é o nome desse cistinho no ovário, pode causar naquela reserva ovariana. Então, até que ponto eu posso aguardar com endometrioma num adolescente? Quantos anos eu posso deixar aquele endometrioma ali? Eu não sei responder. Eu acho que quando ele começa a crescer, eu devo operar, minha opinião. Mais que 4, 5 centímetros, cirurgia para preservar o ovário saudável. Tá? Se eu tenho uma lesão obstrutiva, né? Tô falando da adolescente, aí ela já vai para uma cirurgia. Agora, se eu não tenho lesão obstrutiva e nem lesão que está comprometendo a reserva ovariana dela, eu posso fazer segmento clínico, né? E fazer uma avaliação semestral ou anual no consultório. Uma vez por ano eu acho muito interessante exame de imagem nessas pacientes até eu estabilizar o meu diagnóstico da doença. Se eu faço 2 ressonâncias, está sempre igual e ela continua com a mesma clínica assintomática, às vezes dá para espaçar, mas isso também não tem como garantir que não vai evoluir. Então, uma paciente que tem que ficar em segmento como qualquer doença crônica. Mas não é cirúrgico o segmento, é segmento clínico. Então, perguntando como é que está de sintomas e sempre um exame de imagem. A parte do exame de imagem, eu acho essencial. Por quê? Porque a dor eu tiro com a pílula. Então, eu tiro o meu alarme. Eu não sei como é que aquela doença está andando. E tem um trabalho francês do professor Chaperon, né? É um trabalho que nem foi com esse enfoque. Mas ele mostrou que as mulheres que chegavam lá na fase dos 20 e poucos anos, grande maioria delas que tinham endometriose profunda, usavam pílula desde a adolescência. Então, a pílula não protegeu de evoluir. Eu achei isso um dado muito interessante. E eu levo isso para o Isso é uma ideia que se tinha, né? Que a pílula era o tratamento e a prevenção da evolução dos focos. Ainda se discute isso, mas realmente está se mostrando que não. Por quê? Porque tem pacientes que usam pílula a vida inteira e chegam nos nossos consultórios com doença avançada. Então, mais para não, bem mais para não do que para sim, né, Rafa? Nesse sentido. Bom, e a outra pergunta, quando operar? Aí nós vamos responder junto, porque assim, essa pergunta ela é bem interessante. Dor eu posso tratar com um medicamento clínico. Tumoração pélvica com risco de obstrução eu tenho que operar.
ponto. Infertilidade ou vai ganhar, vai se tornar fértil com um milagre, porque às vezes acontece, a gente já viu casos de pacientes que eram inférteis e do nada engravidaram, sem cirurgia, sem fertilização, ou vai para fertilização, ou vai para cirurgia. Então, medicação não se usa para quem quer engravidar, né? Medicação, remédio, para quem quer engravidar, não tem. Tem a Não reprodução. funciona, né? Desejo de gestar com medicamento hormonal, a gente não vai estar dando para essa paciente chance de engravidar. Não combina. Mas a gente, de uma maneira assim, bem ampla, operaria nesses casos, né? Dor refratária, porque para dor eu posso fazer tratamento clínico, não melhorou, eu fiz físio, acupuntura, medicação não melhorou, é uma indicação. Obstrução, ou risco iminente de obstrução. Que tipo de obstrução? A gente fala muito, né, do risco de perda do rim, porque o ureter, aquele caninho, né? Como tem gente que não é da nossa área que liga o rim, ele pode ser obstruído por fibrose, por endometriomas volumosos. Então, sempre avaliar por imagem para saber que não existe esse risco. E a infertilidade, que daí nós discutimos os casos, né, Rafa? Depende de cada paciente. Às vezes vai para uma fertilização direto, se não tem risco de obstruir. Às vezes falhou um, falhou dois. Bom, opera para aumentar a chance. É muito variável e individual a resposta. Eu me atreveria a dizer isso. Concordo contigo plenamente. Surgiu duas perguntas aqui no mesmo estilo, que é: operei e não engravidei. Tem indicação de operar de novo? E aí volta, né? Individualização do paciente. Que idade tem essa paciente? O que foi visto nessa cirurgia? Qual o tamanho dessa cirurgia, né? O quanto a gente abordou, o quanto esses focos foram tirados. Tem um cirurgião paulista que ele diz muito: a endometriose que volta é a endometriose que não foi totalmente retirada. Isso é muito discutível, né? Porque muita gente diz que a endometriose pode voltar sempre. Mas se tu fez uma cirurgia ampla, tu fez uma cirurgia que tu conseguiu tirar todos os focos dessa paciente, a probabilidade é que essa paciente fique muito bem por muito tempo. Eu acho essa pergunta bem interessante, e eu acrescentaria ainda mais um detalhe, né? Como estava o fator tubário dessa paciente e o fator masculino. Porque daqui a pouco ela operou, mas tinha um fator masculino associado, tinha uma trompa que já não estava no seu melhor momento, e aí, né, pode, com o passar do tempo, piorar. Então, eu acho assim, infertilidade e cirurgia. O que a gente pode falar para as pacientes? Eu concordo, em parte, eu entendo o que esse cirurgião quis dizer, que é o que a gente também fala muito. Preferencialmente cirurgia única. Por isso, esse abandono da ideia da laparoscopia diagnóstica simplesmente. Porque se eu vou operar a paciente, eu posso aproveitar e tratar a paciente. E como é que eu trato a paciente? Depende da lesão. Eu tenho, às vezes, lesões intestinais, lesões na bexiga, e aí a equipe cirúrgica também pode ser multidisciplinar. Isso é importante. Saber que a cirurgia adequada, o ideal é uma cirurgia só. Eu já tive pacientes que eu operei e que a endometriose profunda apareceu em lugares completamente... Por que eu sei que não era recidiva? Que eu também não acredito muito na recidiva. Eu acho que ficou algum foco ali. Porque a gente operou o cólon esquerdo e surgiu uma lesão no cólon direito. Um exemplo assim, tipo, não tinha como ser a mesma doença. Então, assim, eu não digo que nunca vai ter de novo. Eu acho que a doença ela é crônica e o status vai estar ali. Ter endometriose não significa estar doente ativamente, né? Então, se eu conseguir fazer uma cirurgia boa, uma cirurgia de ressecção ampla, que às vezes é uma cirurgia grande, né? A gente tem casos assim que precisa mesmo ressecar um pedaço do intestino, precisa muitas vezes fazer reimplante de ureter. Isso não é fazer cirurgias radicais porque é mais radical. Não, é o que tu falaste, é a necessidade, porque essa recidiva a gente quer evitar. Então a gente não quer que fique doença. Eu prefiro não operar, não, tipo assim, vamos operar só isso. Olha, claro que cada caso é um caso, mas eu acho que eu vou estar aumentando o risco de uma aderência, né? Então, muitas vezes é melhor programar uma cirurgia única, maior, com mais risco, mas também em busca de mais benefício, né? Aumentar a chance de engravidar. Eu acho que até uma paciente perguntou assim, em condições normais, não está engravidando porque tem endometriose profunda. Se eu opero, que chance eu tenho de engravidar? Eu achei essa pergunta maravilhosa, porque assim,
Depende, é o que tu falou, depende da idade, do fator masculino, do fator tumário. Mas se for só pelo foco, olha, ela tem de 40% a 50% de chance a mais de engravidar. Só pelo foco, se era o foco que estava dificultando. O problema é que a infertilidade, ela também é enigmática, né? E tu tem mais propriedade para falar disso do que eu. A gente, às vezes, se surpreende com alguns casos que tu pensa, não vai engravidar. Engravida no outro mês. Então, é aquela história da individualização, né? E essa questão das aderências, acho que é importante também, né? A gente não quer ficar operando a paciente o tempo todo, porque a cada procedimento cirúrgico se sobrepõe riscos para a paciente. Teve uma pergunta no Instagram antes que foi risco de perfuração de órgãos. Então, quando a gente fala numa vídeo, e muitas vezes acho que isso é um erro nosso, médico, né? Porque a gente passa uma ideia de uma cirurgia muito simples. Claro que a cirurgia da endometriose profunda, ela não é uma simples vídeo, mas eu tenho a sensação, que me corrija se eu estiver errada, é que a paciente vai para um procedimento, muitas vezes, muito mal orientada dos riscos reais do procedimento. Concordo. Então, existem N riscos. Concordo. Esse risco vale a pena quando bem indicado. Perfeito, perfeito, como tudo na medicina, né? Eu acho que, por exemplo, não vamos falar da profunda, que a gente sabe que é uma cirurgia mais complexa, mas assim, endometriose superficial, resolvemos operar, cauterização de focos ou ressecção mínima de foquinhos, seria uma cirurgia de baixa complexidade. Mas na punção, né, da vídeo pode ter uma perfuração. Então, essas coisas são importantes, devem ser discutidas e informadas. Isso é o consentimento até, né? Nenhuma cirurgia é simples. Eu acho assim, esteroscopia não é simples, laparoscopia não é simples, mas são maravilhosas quando bem indicadas. Perfeito. Né? E entra isso, né, na questão da fertilização in vitro. Então, quando indicar a fertilização no paciente com endometriose, então eu preciso operar antes, eu não preciso operar antes, tem N estudos que falam para todos os lados. Teve um estudo de 2010, mais ou menos, se eu não me engano, que foi super a favor da cirurgia pré-FIV, e depois isso caiu por terra, que teoricamente a gente não teria nenhuma indicação de operar a endometriose se essa paciente já tivesse uma indicação de fertilização, a não ser que eu tivesse um ovário muito comprometido, uma endometriose muito profunda, com muitos focos, com muita aderência, órgãos fixos que me dificultasse o procedimento de punção ovariana. Então, isso é uma coisa que as pacientes perguntam. Chega com endometriose, tem indicação de fertilização por qualquer causa, preciso operar minha endometriose antes? Então, de novo, a gente tem que individualizar essa paciente, né? Entender. O que eu gosto de dizer muito, assim, o meu doutorado foi nisso, e tu estava na minha banca, que a gente fez uma avaliação genética dessas pacientes, mostrando que existem genes que têm uma expressão alterada nas pacientes com endometriose e que essa expressão pode comprometer a implantação. Então, mesmo que essa paciente seja operada, mesmo que essa paciente não tenha nada de foco, esteja num ambiente perfeito, essa questão, ela é genética. Isso a gente não vai tirar da paciente. Então, o que eu gosto de deixar muito claro é, aí elas podem pensar, né? Mas então eu não vou engravidar, porque eu tenho endometriose, então eu estou fadada ao fracasso. Não. O quanto a gente puder controlar essa doença, diminuir a ativação desses focos, esse processo inflamatório todo que está acontecendo, é quando a gente vai ganhar mais sucesso no nosso tratamento de fertilização in vitro. Perfeito. Eu acho que a gente tem que lembrar, né, que acabamos de falar sobre isso, que a cirurgia, ela tem os seus riscos estabelecidos. Então, assim, uma paciente que não tem sintoma nenhum e que não identificou nenhuma outra causa, que tem condições psicológicas de talvez fazer uma fertilização e nunca mais operar aquela endometriose, talvez não precise operar, eu acho que tem que ser muito bem pensada a indicação cirúrgica. Por outro lado, o que tu acabaste de dizer, se ela tem múltiplos focos, risco de obstruir, tem sintomas álgicos, ela pode ter um benefício paralelo da melhora da dor e da melhora da chance da fertilização. Então, não tem como generalizar, mas também a gente pode dar uma ideia de que não precisa operar todo mundo. Eu acho que isso é bem interessante. Não se deve operar várias vezes. E a cirurgia, quando indicada, deve ser bem indicada e, de preferência, realizada em centros acostumados a tratar a doença, para não deixar passar uma profunda, que tu vai descobrir que é profunda na cirurgia. Que aí entra aquele dilema, né? Opera tudo ou opera só o ovário, ou tira a aderência. Eu sempre, isso eu defendo e baseado em literatura. Se for operar,
opere toda a inflamação. Melhore aquele ambiente, deixe ele menos hostil, seja para uma gestação espontânea, seja para uma fertilização. Eu acho que a cirurgia tem o seu valor, mas ela passa pela boa indicação. Isso é muito importante. E aí tem que andar associado com o fertileuta, porque toda outra avaliação de reserva ovariana, de fator masculino, ela pesa na decisão, né, Rafa? Ela tem que ser colocada na mesma medida, né? É um conjunto muito grande de fatores, né? Tem uma pergunta aqui que apareceu agora. Fiz cirurgia, tenho 42 anos e ainda não consegui engravidar. Tenho chance de engravidar espontaneamente ou com uma fertilização? Então, de novo, a gente tem que pensar em todos os fatores que estão associados. A endometriose, talvez ela seja um deles. Então, aos 42, a gente tem que se preocupar muito com essa questão da reserva ovariana. Então, avaliar bem essa reserva, que tempo a gente tem. Costumo dizer que o tempo, ele é um chute em relação à reserva ovariana. Eu consigo avaliar a paciente nesse momento. O hormônio antimileriano, que é o exame da moda, né? Todos os pacientes querem fazer hormônio antimileriano. Sim. Por melhor que seja o meu antimileriano, ele está me dando um retrato de hoje. Eu não consigo dar uma tranquilidade para a paciente a longo prazo. Então, a idade, querendo ou não, é o meu fator mais importante e mais decisivo. Porque qualquer avaliação que eu possa fazer de reserva, ela é numérica, ela é quantitativa. Então, a qualidade desse óvulo tem a idade da paciente. Isso impacta diretamente na chance de gravidez, seja espontânea, seja por fertilização, seja operada, seja não operada. Então, até no momento de indicar a cirurgia, né? Às vezes eu digo, a gente quer ir para uma vídeo para engravidar espontâneo. A ideia, na grande maioria das vezes, é indicar uma cirurgia para melhorar esse ambiente, falando em infertilidade, né? Não estamos falando em dor. Sim. Mas a paciente com infertilidade, que tem uma suspeita, um diagnóstico de endometriose, que tem uma cirurgia indicada, a ideia é, depois da cirurgia, poder engravidar espontaneamente. Na grande maioria das vezes, fazer cirurgia para indicar FIV não faz muito sentido, a não ser em casos específicos. Então, isso tem que ter muito claro, né? O contexto geral dessa minha paciente e a chance real de gravidez em cima daquele indivíduo. Eu acho até, Rafa, na questão da FIV, por exemplo, quando se tem duas falhas, de repente, mesmo sem dor, às vezes a gente acaba discutindo uma cirurgia como uma tentativa de resgate da função daquela pelve, né? Mas realmente é enigmático. É muito importante as pacientes saberem que nós estamos juntas nessa questão, assim, junto com a dúvida, com a dificuldade que as pacientes têm de saber o que é melhor. Eu acho que o melhor é, naquele momento, conforme a reserva, conforme a dor, conforme a idade, eu concordo plenamente. E eu gostaria só de falar uma coisa em relação à idade. Existe uma pressão muito grande nas mulheres, né, em relação à parte reprodutiva. E a paciente com endometriose tem esse temor. Eu tenho paciente que tem 22 anos, está na faculdade, e eu já ouvi, tu deve ter recebido até pacientes para te perguntar isso. Eu tenho que engravidar agora? Eu respondo, não. Agora tu tem que ser uma pessoa, tem que achar uma pessoa legal. E em relação a engravidar, é um passo muito sério. É um passo muito sério. Eu acho que nós também precisamos proteger as nossas pacientes desse tipo de peso, assim, essa pressão que tem endometriose. Então, um congelamento de óvulos, talvez, não digo que não, mas obrigatoriedade de engravidar não tem. Primeiro, porque não melhora a doença. Eu quero deixar isso bem claro. Tu pode estabilizar um pouco os sintomas, mas se tu tem uma doença agressiva, a endometriose profunda, infiltrativa, a gestação vai funcionar como uma pílula. Tu pode tirar e tu vai tirar muito daquela dor, mas se fosse para obstruir, obstrui igual depois da gestação. Então, este peso eu não gosto de botar nas pacientes. Se puder engravidar, né, Rafa, uma paciente quanto mais jovem, melhor, tendo ou não tendo endometriose. Nós como ginecologistas agora falando. Coisa boa poder engravidar com 20 e poucos, 30. Mas a nossa vida moderna, em geral, não nos permite esse luxo também. A gente precisa adequar para ter satisfação. Eu acho que um filho tem que vir para melhorar o bem-estar daquela família, daquela mulher. Então, não pode carregar esse peso. Nós não orientamos a gestação como cura. A gestação ela tem que ser um desejo, uma vida gerada. Se puder, quanto mais cedo, melhor. Se não for engravidar, cuide, avalie a sua reserva,
talvez congele óvulo, né? Talvez opere, mas não é obrigatório engravidar para tratar qualquer coisa das doenças aí. Acho que isso é importante Perfeito. falar. Falando nessa questão de congelamento de óvulos, e um pouquinho que a gente falou de baixa reserva, vamos falar um pouquinho sobre baixa reserva e cirurgia. Né? Então, assim, risco de perda Ótimo. de reserva ovariana, pacientes com endometrioma ou só com uma reserva mais baixa. Ótimo. Entra aí de novo a importância da equipe acostumada a operar endometriose, né? O ovário é uma preciosidade na cirurgia da endometriose. Então, existem técnicas que devem ser respeitadas para a cirurgia. Os trabalhos mostraram que quando bem operado, tu tem uma perda da reserva que tu recupera depois de alguns meses. E o impacto desse endometrioma, eu falei no início, eu acho que até tinha uma pergunta, eu não estou vendo bem as perguntas aqui, Rato, vai Tô cuidando. de olho, tô de olho. Tá, mas eu vi que eu acho que, não sei se não foi o Andrei que não comentou sobre isso, sobre endometrioma e reserva ovariana, né? Os últimos trabalhos, assim, nos mostram que a toxicidade do endometrioma ali ainda é uma pedra no nosso sapato, né? Porque tu deixar aquele endometrioma, quanto tempo tu vai permitir e o que estrago que ele tá fazendo. Então, que linha que eu sigo, assim, para ser bem direta? Endometriomas pequenos, menores que 4 centímetros e assintomáticas, eu não vejo um grande motivo de cirurgia, tá? Isoladamente. Se tem dor e tal, endometrioma ali, eu vou operar, óbvio, não vou deixar para crescer. Mas eu não vou indicar por uma lesão pequena, né? Agora, endometriomas maiores, eu acho que devem ser operados por essa questão. Tanto pelo aumento da lesão, tanto para ter um diagnóstico histológico adequado e fidedigno, e tanto pela reserva ovariana, porque eu não sei o quanto aquilo está impactando na reserva. Então, aí eu acho que sim, que aí é cirúrgico. Perfeito, perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre tratamentos adjuvantes. Então, bloqueio pós-cirurgia. Surgiu duas perguntas. Uso de Isoladex, uso de Dianogest. Quando que a gente indica? Quanto que a gente segura a doença nesses casos? Bem boa pergunta também. O que eu acho? Depende muito do... A gente tá falando mais em fertilidade, né? Então, às vezes, a gente vai tentar deixar a paciente engravidar naturalmente. Operamos com o intuito de liberar para uma gestação natural, tá? Paciente com uma boa reserva, previamente, espermograma normal. Na vídeo, nós conferimos o fator tubário, estava tudo bem. Bom, se ela vai tentar engravidar normal, não indica-se bloqueio, tá? Agora, se é uma paciente que vai para já tem uma fertilização programada, aí eu acho que tu pode falar com mais propriedade sobre isso, porque às vezes se faz um bloqueio pensando num esfriamento daquele processo inflamatório, porque assim, ó, a própria cirurgia, né? A gente olha e fala, nossa, tá muito inflamada esta pelve, muito inflamada. Seria bom um bloqueio pós-operatório complementar. Mas isso é quase, eu tô dando uma opinião assim muito pontual, de uma maneira geral, não se usa bloqueio nenhum, se deixa engravidar. Mas quando vai fazer uma transferência de embrião, a gente sabe, vocês nas clínicas às vezes fazem esse esfriamento do processo inflamatório dependendo do quanto foi a cirurgia, porque já tem um embrião. Então é uma questão de organizar a casa para transferência, né, Rafa? E tem trabalhos mostrando isso, né? Dos 3 meses pós-operatório, da cicatrização. Tem, e tem agora, estou espiando aqui do lado as perguntas que surgiram no Instagram antes, que é a associação com adenomiose. Então, querendo ou não, a gente tem, né, muitas pacientes com as duas doenças. E aí, nesses casos, a gente às vezes se beneficia mais ainda desse esfriamento do processo todo antes de uma transferência. Mas super importante voltar para o que a gente estava falando antes. Então, a idade da paciente é super importante. Quanto tempo eu tenho para esperar que essa paciente seja submetida a uma cirurgia, a um procedimento complementar como uma fertilização? Isso aí depende da idade, né? Mas eu acho que no primeiro ano pós-cirúrgico, uma paciente jovem, com boa reserva ovariana, com bom fator tubário, no mínimo 1 ano para essa paciente tentar engravidar. Concorda comigo? Perfeito, sem dúvida. Como a gente disse, né? Quando a gente opera a paciente, a gente quer que ela engravide espontaneamente depois. Agora, se isso não aconteceu, a gente também não pode perder tempo, porque a doença ela é muito surpreendente. Às vezes a pelve está com uma anatomia boa, mas aquela produção inflamatória age exatamente na liberação do óvulo, na implantação, então não está saindo uma gestação natural. O médico que está acompanhando tem que prestar atenção nisso e já
e encaminhar para um serviço de reprodução assistida. Essa parceria ela é muito importante, porque a paciente tem que ficar sem dor e preferencialmente com o bebê em casa. Então, a gente tem que unir forças para que isso aconteça, né? Natural ou com auxílio tecnológico, o importante é mais chances de ter um bebê em casa. Isso aí. Eu vou fazer uma pergunta nada a ver com o nosso tópico em questão, mas querendo ou não, a pandemia está aí, nos traz essa preocupação o tempo todo, e surgiu uma pergunta em relação à vacina. Então, assim, a pergunta de quem está nos ouvindo aqui foi se ela tem 39 anos, já tem um filho por fertilização, tem endometriose, se ela deve partir para um novo tratamento agora ou deve esperar a vacina. Então, assim, vou dar minha opinião, depois eu vou te fazer a pergunta que eu estava pensando, que é: quando vai chegar essa vacina? Né? Eu acho que a gente tem que ter esse bom senso nesse momento. Eu digo que eu fui otimista essa pandemia inteira e tem horas que meu otimismo está me boicotando, porque a gente está um ano achando que já está acabando. E querendo ou não, nós estamos um ano depois, no pior cenário de todos. Então, quando a gente fala em postergar tratamento, plano, gestação, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado de quanto tempo a gente está falando. Então, quando as pacientes perguntam, posso esperar a vacina? Quanto tempo a gente está falando em esperar a vacina? A gente não tem essa resposta. Então, provavelmente, a população entre 30 e 40, 42, 43 anos não vai se vacinar tão cedo quanto nós gostaríamos. Então, acho que a gente tem que ter esse cuidado na preocupação com a pandemia, que ela é super válida, mas, ao mesmo tempo, lembrar que o ovário não para. O ovário não vai esperar a pandemia passar. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Minha pergunta para ti é, da tua vivência de consultório, tu tem percebido uma demora maior na busca por tratamento? Agora não tem cirurgia, né? A gente está numa situação tão caótica que não está sendo possível operar. Mas nesse ano todo, como é que tem sido assim, a tua experiência dessas pacientes, o medo da pandemia, o esperar para vir à consulta? Rafa, eu notei só naquele mês mesmo que a gente paralisou todos nós, né? Que a gente escutou as autoridades de saúde, só vão fazer câncer e morte, risco de morte. Então, naquele mês do ano passado, eu percebi essa demora na busca. Mas, assim, o meu público, a maioria das minhas pacientes tem alguma coisa relacionada com endometriose, então eu acabo sempre atendendo isso. Não notei. Eu acho que os casos graves seguem indo. E assim, acho que tem mais é que vir mesmo. Eu concordo contigo. Uma coisa é cuidado durante a pandemia. Outra coisa é paralisação, né? A gente não pode paralisar. O medo, ele paralisa. Eu acho que não tem nada a ver tu ficar trancado em casa há 10 anos. Tu precisa ter cuidado com os riscos. Então, o distanciamento, não é live de pandemia, mas assim, se mantém tudo isso nos cuidados quando se vai num consultório, se mantém tudo isso quando se vai ter um filho, né? Mas ninguém sabe quando vai acabar, né? Talvez demore ainda uns 2 anos para chegar a vacina para essa turma mais jovem eu acho que não, eu sou extremamente otimista. Eu acho que nós temos grandes institutos no Brasil para fazer vacinação de larga escala e acho que nós vamos conseguir. Mas eu não oriento parar neste momento. Eu estou dizendo, claro, agora estamos parados porque estamos sem leitos em Porto Alegre. Mas assim que volta, a gente volta a tratar os pacientes e segue o cuidado. Porque ter dor é horrível, ter risco de perder um rim é horrível. Querer engravidar e ter 39, 40, 41, 42 e ficar esperando é muito ruim, porque o ovário não para. Então, são coisas que cada um sabe o quanto é essencial esse tempo. Isso não tem nada a ver com falta de cuidados. Isso tem a ver com, infelizmente, ter este problema para resolver agora. Melhor se não tivesse, mas como temos que resolver. Né? Eu penso assim. E nesse meio tempo, né, entrando no gancho de uma pergunta, assim, né, a cirurgia está marcada para abril e eu sigo com muita dor, o que eu posso fazer? Então, vamos pensar em todas essas abordagens multidisciplinares que a gente estava falando. Exato. Acupuntura, fisioterapia. Isso, exatamente. Isso aí é bem importante. E eu tenho pacientes assim, né? Inclusive que estavam aguardando para cirurgia março, abril, e que vai atrasar. E aí volta aquele emocional que a gente estava falando, né? Muito. Aquele planejamento, aquela busca pela melhora daquele momento e para tudo. Exato. O emocional, estamos todos abalados. Estamos todos tristes nesse sentido, né? Mas a gente não pode deixar a peteca cair. Então, assim, vamos atrás das outras coisas. Físio, acupuntura tem evidência, tem trabalho, funciona, nutrição, tudo que a gente falou até agora, acompanhamento psicológico. Tem coisas que dá para fazer presencial, outras dá para fazer
online, né? As próprias consultas. O que as pessoas não podem ficar é desassistidas. Isso sim, porque depois essa conta vem, né? Então não dá para perder um rim na pandemia. A gente não pode deixar isso acontecer. Não dá para perder a chance de uma gestação porque ficou 2 anos esperando para avaliar aquele ovário. Então é nesse sentido. Mas em momento algum a gente menospreza os cuidados que todos nós conhecemos e que a gente tem que seguir e fazer, né? Acho que isso é super importante a gente ter claro, né? O cuidado e o tempo. Então não dá para paralisar tudo. Acho que essa tua mensagem foi super importante, assim, para a gente conseguir botar esse nosso contexto, porque também, senão parece que a gente está falando aqui fora do mundo real que a gente está vivendo, né? Ah, vamos tratar endometriose de todo mundo nesse momento. Não, exato. Nós estamos na pandemia, né? Perfeito. Bom, Raquel, estamos chegando aqui no final do nosso tempo. Olha, passa rápido, né? Passar rápido, é verdade. Passa rápido. Então, quero super te agradecer por esse momento. Foi maravilhoso poder trocar essa experiência contigo, esse nosso bate-papo. Acho que foi bem esclarecedor. Várias mensagens aqui dizendo que foi ótimo. Vamos deixar essa live salva, sim. Então, também quem quiser assistir de novo, só acessar o perfil do Fertilitar, que a live vai estar lá. Alguma mensagem final, alguma coisa? Sim, com certeza. Eu fiquei muito feliz de estar aqui contigo. Foi muito legal. Eu te disse que eu não sou muito... eu não fluo muito bem em coisas tecnológicas, mas eu me senti muito bem nessa live. Eu não consegui ler tudo, mas as poucas coisas que eu li é um retorno muito legal. A gente sente a proximidade das pessoas. E acho que é bem bom as nossas pacientes, os nossos colegas saberem que nós estamos juntos, unidos, né? A gente tem que se unir cada vez mais e, neste momento de dificuldade, produzir coisas boas. Então, cuidar bem das pessoas, melhorar o status, a qualidade de vida dessas pacientes é a nossa tarefa, né? A gente precisa seguir fazendo isso dentro de um contexto real, sem saída deste momento pandemia, mas fazer tudo o que a gente puder para seguir caminhando. Eu acho que essa é a mensagem. Então, eu agradeço, foi muito legal, eu fiquei muito feliz de estar aqui contigo e com as pessoas que estão com a gente. Isso aí. Muito obrigada a todos e até a próxima. Boa noite, Até, pessoal. beijo em todos. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, pessoal. Tchau.